3, 2, 1 gravando, deixa eu ver se está gravando mesmo. Então, para quem não está sabendo, o decreto infame do Wilson Witzel, né, a favor da ideologia do gênero, foi revogado, né? Ele veio do Pamuzenga depois que ele recebeu várias e várias críticas, né? O governador Wilson Witzel está recebendo muitas críticas porque ele é um traidor isentão que traiu o seu eleitorado, está fazendo coisas erradas no seu estado, né? As pessoas não têm nem água para beber, graças à incompetência deste cidadão, que dizem que até parece que colocou grampo, né, na Alerj, segundo dizem uns deputados do Rio de Janeiro, né? Então é uma coisa bastante absurda. Então ele acabou revogando esse decreto, que eu quero ler a notícia, estou compartilhando a tela com vocês. Witzel revoga decreto a favor da ideologia de gênero. O governador foi criticado pelos membros da bancada evangélica. O que acontece, né? Houve uma péssima repercussão, né, por conta de muitos conservadores e evangélicos, enfim, católicos, com certeza também, porque o decreto punia quem discriminasse pessoas por sexo, identidade de gênero ou orientação sexual. Mas pera lá, dependendo do contexto, uma observação pode ser considerado uma discriminação. Quem que vai decidir o que é discriminação, o que não é discriminação, correto? Então, neste domingo 23, ele afirmou que havia feito correções no decreto que não foram publicados. Ok. No decreto, nós somente vamos ampliar sanções até o julgamento na Secretaria de Direitos Humanos, conforme determina o artigo 3º da Constituição, que fala na proibição de discriminação de sexo, raça, cor, etnia, opinião política e opção religiosa. Somente nesses casos. Vamos fazer retificação. Na verdade, ele apenas viu que deu mal, né? Então ele acaba fazendo a cagada e tem que voltar atrás. Então será publicado na semana que vem. Por que na semana que vem? Porque o Brasil para no carnaval e eu vou falar do carnaval. A Casa Civil do Rio de Janeiro também emitiu uma nota avisando que na próxima quinta, 27, o decreto será tornado sem efeito para correções que se fizerem necessárias. Neste domingo 23, o deputado e pastor Marco Feliciano acusou o Witzel de fazer que nenhum esquerdopata teve coragem até agora. É aquela coisa, né? Esse aqui era o documento, né? Pelo decreto assinado por ele, pelo governador, que colocaram toda essa polêmica, que foi noticiado no site do Terça Livre, né? Então, o Witzel, ele está colocando algo que é, assim, mérito de um político do PSOL. O cara que é do PSC está se comportando como se fosse um político do PSOL. Só falta o Witzel se filiar logo ao PSOL. Então, é uma coisa bastante complicada de um cara que foi eleito por uma agenda totalmente contrária, né, uma agenda conservadora. Ele não foi eleita pela essa agenda aí que ele quis implementar em seu estado. É uma coisa lamentável. É um cara que dizem que tem muitos indícios ainda com envolvimento com coisa errada, e é uma coisa bastante lamentável. E ele foi no carnaval, né? Ele que, assim, ele tem uma popularidade que ele acha que tem e não tem, pelo fato dele apenas ter surfado na onda Bolsonaro, né? Ele que era alguém desconhecido da política, foi eleito por uma questão de quase que WO, ou era votar nele ou ter votado no Eduardo Paes. O eleitor fluminense votou nele, né? Já que colou ali com o Bolsonaro e foi eleito por isso, né? Porque os outros políticos do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, o estado amaldiçoado, hein? Puta que pariu. Então, eu quero colocar uma outra matéria aqui, essa questão, por exemplo, do Carnaval do Rio, que o Witzel chamou até o seu amigo Dória para comentar, né? Para ver aqui, ó. Carnaval do Rio, Mangueira representa Jesus Cristo como mulher. Olha aqui que absurdo. Então todo mundo revoltado com essa questão, né? É uma coisa bastante, assim, patética, porque esse povo exige tanto respeito, mas eles não respeitam ninguém, sabe? Eles sabiam que iam chocar as pessoas. Olha aqui, ó. Para quem não resta dúvidas, qual que era a intenção da escola de samba? Veja a declaração da própria Evelyn Bastos ao G1, que esta
moça aqui que se diz Jesus Cristo, né? O Leandro e eu conversamos várias vezes para chegar nessa fantasia. Foram várias possibilidades até chegar nessa concepção. Era algo que a gente queria muito, trazer Jesus como mulher. Olha aqui, então a gente pensou em fazer um Jesus mulher tapado. Não vai ser um Jesus que samba, vai ser um Jesus sem a necessidade de sexualizar. Então por que colocou como mulher? Vai ser um Jesus que não samba, porque a gente quer que as pessoas enxerguem Jesus primeiro, independente de gênero. Meu Deus do céu, cara. Esse povo quer mudar até a nossa fé. Falta de respeito. Fazer piada com A e B não pode. Criticar ou aquele grupo também não pode. Se fantasiar assim, assado, nem pensar. Agora brincar com a fé dos outros, pode. Que país? Segundo está aqui a opinião do portal BR7. Então, a Índia lá, supostamente aconteceu pra caralho, né? Aconteceu pra caralho. Eu era o cocar, né? O cara fantasiar com cocar de índio, a Índia achou. Aquele homem branco está usando o cocar do meu povo. Eu era o cocar, né? Aconteceu pra caralho, né? Puta que pariu, né? Então, escola de samba provoca bolsonaristas. Não provocou bolsonaristas. Olha só que título merda. O título também é uma merda. Não provocou bolsonarista, provocou pessoas de bem. Até gente da isentosfera, até Ananias Moura não gostaria de ver uma porra dessa. Se ele se diz cristão, acredito que ele não gostou também. Gente, não precisa colocar provocou bolsonaristas, porque não provocou de uma maneira política. Provocou de uma maneira que escarnece todos os cristãos, independente se o cara gosta do Bolsonaro ou não. Porque e tem aquelas pessoas que não gostam do Bolsonaro, até votaram nele, mas elas se dizem cristãs, né? Mas, poxa, provoca o ser humano como um todo. Eles provocam eles mesmos se escarnecem. Então, ao colocar isso aqui, o Jesus como alguém assim, olha, um oprimido da favela, aquela famosa luta de classes, ao colocou aquele bigodinho que esse povinho gosta, né? Gosto duvidoso, cabelo pintado, blá blá, ó, colocou aqui negro, olha, cara, que absurdo, cara. O desfile da escola de samba primeiro da Mangueira foi recheado de polêmicas não, aviltamento da fé alheia. Entre elas, numa clara referência aos bolsonaristas, a escola sambou bandido bom é bandido morto. Claro, para ironizar o Bolsonaro. Teve aquela de Vigário colocou o Bolsonaro como Bozo, né? Mas é aquela coisa que nem diz o Alan Frutuoso. É melhor ser chamado de palhaço do que ser chamado de ladrão. Então, porque o palhaço Bozo de antigamente era alguém que alegrava as crianças. É muito melhor alguém que alegra as crianças e protege do que aqueles que querem acabar com as crianças, né? Tipo, com práticas de aborto, pedofilia e outras desgraças, né? Ideologia de gênero, né? Então, eu acho que Bolsonaro ser chamado de Bozo não é tão ruim assim, né? Apesar quem fala Bozo queima ou não queima, não é? Quem tentou retratar como principais vítimas de violência do Brasil? Jovens pobres e negros. É a mesma ladainha de sempre dessa gente, cara. Assim como o carro cavalo que trouxe destaques como jovens crucificados de cabelo platinado, de corpo encravado de balas e vítimas de discriminação policial. Puta que pariu, hein? Puta que pariu. É a mesma coisa de sempre. É a mesma coisa de sempre, cara. Olha aqui, ó. Mangueira ridiculariza Jesus no carnaval. Olha aqui novamente, ó. A rainha de bateria virou Jesus Cristo. É aquela coisa, né? É a mesma matéria. Eu tô meio esclerosado aqui. Então é esse de gente que gosta de fazer palhaçada, né? Carnaval se tornou uma festa de gente palhaça. Até porque o carnaval tem origem da Idade Média. A igreja ela colocou o carnaval para uma festa para tentar limitar a safadeza do povo da época. Enfim, né? Só que no Brasil a coisa fugiu de controle. Tipo assim, era uma coisa que era para tirar sarro, para brincar, não sei o que, machinho, se fantasiar, isso, só assado. Que nem até lá fora não tem um Halloween, aqui o nosso carnaval fantasiar. Fantasia de índio, cara se fantasia de mulher, fantasia de bombeiro, de, sei lá, dos queijos, super-herói. Era para ser assim, até certo momento no Brasil era assim.
Só que daí começou a putaria, começou o financiamento de bicheiro, de traficante, de não sei o que, de político. Aí começou a colocar a mulher pelada. Aí o povo sabe como brasileiro é um pouco complicado. Aproveita essas festas para beber, para usar droga. Teve um cara que ele teve a capacidade, eu não sei se tem relacionado ao carnaval. Desculpe meu gato, agora eu vi um bichinho que quis miar. Aí o cara sequestrou um ônibus, o cara tava totalmente alterado. Eu não sei se eu coloco a matéria aqui, mas é um absurdo, cara. É um absurdo. O cara pega, assim, vou até pausar para não aparecer. Aqui, ó. Homem é baleado após sequestrar ônibus. Porra, Saul é desgraça mesmo, né? Homem é baleado após sequestrar ônibus. Nossa, como colocasse, nossa, o homem foi baleado. Nossa, ele só sequestrou o ônibus. Olha como a matéria, olha como o título é capiciosa. Suspeito. Suspeito teria tomado coletivo no Capão Redondo, afirmando que queria se matar. O cara devia estar alucinado de cocaína e qualquer desgraça, de vir da cidade vizinha. Um homem que não teve identidade e idade formadas foi baleado pela polícia. Já coloca, o principal foi ele ser baleado, né? Pega esse nome desse cara e coloca no Facebook para você ver o que ele pensa. Após sequestrar um ônibus no terminal do Capão Redondo, a perseguição do coletivo foi gravada pelas câmeras de monitoramento. Ó. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir aqui. Só para você ver, ó. São Paulo não teve os desfiles da escola de samba? Vai saber se um cara desse não veio de uma festa assim, se encheu o rabo de pó e achou que era um super homem. Eu vou me matar porque, sei lá, viu a mulher dele dando para outro, ou outra desgraça assim, e pegou o coletivo, transtornado caralho, devia estar chapado. Pegou o volante que tinha 5 passageiros motoristas. O homem teria afirmado que iria cometer suicídio, né? Conforme a nota da PM. O cara quer se matar, mas quer levar outras pessoas junto, né? E fora que ele poderia ter atropelado algumas outras pessoas, ó. Meu Deus do céu, cara, é complicado. Bateu num bloco de concreto e aí, tipo assim, dando marcha ré, ainda tentou atropelar os policiais, ainda tentativa de homicídio. Um cara, é complicado, né, velho? Ainda coloca suspeito, ó. O Helder Caires ainda falou suspeito. Um cara desse não é suspeito nada. O cara foi comprovado. Ó a matéria. Homem sequestra ônibus e é baleado por PMs. O R7 também vacila um pouco, mas ainda colocou um pouco melhor corrigido. O cara sequestrou para ele tomar o tiro. Não é que nem o UOL. Olha a diferença, ó. Homem baleado. Mas baleado por quê? Porque pegou um ônibus. Aí, a matéria ao contrário, ó. O ônibus sequestra ônibus e é baleado. Tá vendo como a inverter também às vezes acaba levando a uma tendência de opinião? É uma coisa bastante complicada, né? É aquela coisa. Aí, qual que é a minha opinião no carnaval sobre tudo isso? Gente, olha, tá vendo? Eu com certeza tenho uma relação, tem uma correlação desse sujeito transtornado com o carnaval. Acontece que essas pessoas, elas não sabem mais se divertir. Gente, deixa eu só colocar aqui, pra gente terminar de conversar. Gente, essas pessoas, elas não sabem se divertir. Legal, cara, assim, eu não curto carnaval, não acho que a pessoa é uma esquerdista, comunista ou devassa porque vai no carnaval. Mas, gente, assim, se você vai e tem uma consciência, eu não vou encher o rabo de cachaça, ou não vou usar drogas, vou respeitar as pessoas, porque tava colocando a moça, não é não, mas a moça se embriaga tanto se ele tá lá no meio de um monte de cara da pior espécie, os caras vão para cima dela. Não adianta falar não é não, tá escrito não é não. Mas por que a moça ela continua se embriagando? Não adianta estar escrito não é não. Tem que se resguardar.
Vai falar, não, não sei o que não pode, e é minha liberdade, blá blá blá. Sempre essa mesma ladainha. Gente, essa questão é muito complicada. As pessoas, elas parecem que aproveitam o carnaval para tirar o monstro que tem dentro delas, né? É uma coisa muito complicada. Apesar que todo ano tem inúmeras atrocidades. Gente, isso não pode acontecer. As pessoas, ó, cara, as estradas são ultra perigosas porque os caras enchem o rabo de cachaça. A gente aproveita para fazer besteira, quebrar coisa, depredar patrimônio público, dar em cima da mulher dos outros, mexer com coisa errada, total, cara, o cara mija na rua, caga na rua, cara. Essa é a imagem que o brasileiro tem lá fora. Aí vem estrangeiro, faz inúmeras cagadas aqui e a gente não gosta. É claro, qualquer exemplo que a gente está dando. Aí as ruas ficam sujas, a gente está em época de chuva ainda, aí com os bueiros entupidos, o que vai acontecer? Alagamento, e inúmeros prejuízos, cara. Então, assim, para mim o carnaval, que benefício o carnaval traz? Eu não consigo enxergar um benefício numa festa que acontece qualquer tipo de coisas que coloca a vida de seres humanos em risco, que degrada, a pessoa se degrada, enche a cara, acaba com a saúde, lota hospital, porque a pessoa tá quase em coma alcoólico, ou seja, uma pessoa que ele estaria enferma ao atendimento que já não é bom, fica piorado, porque a pessoa ela acaba tendo mais, o sistema de saúde ela fica sobrecarregado, porque tem gente que está esfaqueado, está acidentado, porque bebeu demais, arrumou confusão. Então as pessoas têm que pensar que a responsabilidade dela tem que ser praticada todo santo dia. Então, para que você vai para uma festa para você não saber se divertir, colocando a sua segurança, a segurança de terceiros em risco? Então, se você faz esse tipo de coisa, você é um babaca. Então, é isso que tem que ser dito. Gente, olha onde a gente está chegando. A gente vê cada notícia. Parece que o carnaval é um festival de desgraça. Todo ano, ó, nem aquela coisa, ó, a própria Mangueira, ó, só que eu esqueci, vou colocar de novo, ó. A própria Mangueira, ó. Vou colocar aqui de novo. Historiador desmonta a lacração mentirosa da Mangueira. Ó. A própria Mangueira, que ano passado falou contra a princesa Isabel. O Brasil se parece com a bizarra materialização do clássico 1984 de George Orwell. Na distopia, a história é reescrita pelo partido. É o que a esquerda quer fazer, desvencilhando-se de tudo que pudesse para desmontar a verdade e deixasse o rastro da existência histórica de uma oposição. Para nosso azar, o alerta de Orwell foi ignorado. É ao passo que nós especializamos em tornar ideias revisionistas pós-modernas, feitas sob a medida por intelectuais neomarxistas, com o objetivo declarado de tornar real a distopia. Nossa cultura, o que restou dela, oculta triste estado das coisas. E o Carnaval de 2019 entra pela história como um perfeito exemplo. E em 2020 superou pela própria escola de samba. Ó, o enredo da escola de samba Mangueira poderia ser tranquilamente intitulado Lacração para adolescentes semiletrados e se acharem intelectualmente superiores. E mais uma vez, né, agora mudando o tema, né, agora é o Jesus que é não sei o que, é o Jesus individual da pessoa, né? É bastante curioso. Numa tentativa torpe de satirizar e diminuir os papéis históricos dos monarcas, a escola tateou por terrenos desconhecidos. Agora começa sobre essas consequências. O historiador Paulo Cruz foi ao Twitter para analisar as mentiras que a Mangueira tenta arrogantemente vender como se fossem verdades coloridas. Ó. A princesa Isabel fez campanha absolutamente com os próprios filhos, sustentou Columbus, abrigou escravos fugidos do palácio, foi chamada de redentora por patrocínio, tinha amizade e respeito do gênio André Rebouças, mas quem manja mesmo é o carnavalesco da Mangueira. Cara, ó. Olha aqui, cara. Só basta tirar o dinheiro de verba, ó, que nem, por exemplo, ó, isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Bolsonaro é realmente um palhaço que desperta a ira da militante, da imprensa militante dos carnavalescos criminosos. Palhaço, no italiano,
Paglia, que nada mais do que palha, material utilizado para encher a roupa dos primeiros comediantes desse gênero, dos pagliacci. Esses personagens surgiram do movimento comédia dell'arte, que veio se opor à comédia erudita. Os pagliacci não interpretavam, não criavam personagens, cada artista era único. O próprio ator expunha suas ingenuidades, felicidades e confusões, tudo via da extrema sinceridade do artista. E Bolsonaro, ele é autêntico. Bolsonaro é um político que veio de uma certa diferenciação. Assim como mais buscaram sorriso, os palhaços expunham um óbvio que ninguém via. Com uma inocência despretensiosa, eles zundavam e questionavam toda a hipocrisia da sociedade. Bolsonaro talvez seja um palhaço. Talvez seja um palhaço que, no seu jeito verdadeiro original, se opõe à erudição dos canalhas e expõe a moralidades dos hipócritas. Enquanto desperta a ira militante dos carnavalescos criminosos, né? Bicheiro, traficante e etc. Nunca espere por decorações por dizer a verdade. É complicado, meu amigo. É complicado. É complicado. Mas é isso que eu só queria fazer esse apanhado. Vou colocar como estreia. Eu vou dar um tempo nas lives, até porque eu não estou muito bem. E quem sabe eu volte a fazer lives em breve. Por enquanto eu vou fazendo assim de colocar a tela do computador para mostrar melhor, né? Ter uma melhor, como eu posso falar, para mostrar bem, que nem eu mostrei lá do Babão do Mascavo. Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.